Ok, tem pessoas entrando, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai estar iniciando essa live. Uma coisa importante, né, que às vezes, de repente, você que entrou na sala, talvez você não esteja atuando como líder, né, líder ou como gestor, mas a gente sabe da importância que é a liderança em qualquer local, né, em qualquer meio que você está, independente, porque a liderança, na verdade, ela não é um cargo em si, né? Como é um supervisor, um gerente, ou uma outra função qualquer dentro de uma empresa. Mas a gente exerce a liderança em várias situações, de várias maneiras. Então, se de repente você não tem esse cargo de liderança, mas você, mas você vive com pessoas, se você tem, por exemplo, uma coisa que é importante, né? Às vezes, o pai, por exemplo. Quantas vezes a gente, como pai, eu tenho 3 filhos, né? Como às vezes, como é importante o pai ser líder, né? Então, por isso que é interessante essas competências de liderança, os atributos de liderança que a gente vai estar conversando aqui, porque isso aí também é importante na nossa vida, né? Seja na tua comunidade, seja no teu, na sociedade, dentro de algum esporte que você pratica, né? Muitas vezes você tem que agir como líder, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Andriotti, tá? Mas a maioria das pessoas que estão aí, a gente já teve algum contato. E eu trabalhei assim durante muito tempo dentro de indústria, né? Dentro de empresas nacionais e multinacionais e desempenhei várias funções, tá? Tive também uma experiência em órgão público. Eu, durante 1 ano e meio, trabalhei como diretor do Departamento de Serviços e Indústria aqui de Campo Grande. Então, o meu trabalho eu era responsável por todas as incubadoras aqui da cidade. E aí, além disso, eu fiz algumas, de 2014 para cá, eu fiz várias formações em processo de coach, né, exatamente para me poder melhorar minha capacidade de estar gerenciando, já que é um processo extremamente importante dentro das empresas, para você que tem um negócio, e mesmo para você que ainda está definindo a sua carreira, né, está definindo o que você quer para você. Tá? Então é um processo bastante importante para desenvolvimento de performance, desenvolvimento da pessoa. Tá? Bom, é, de vez em quando eu vou estar dando uma olhadinha de lado aqui, tá? Porque eu estou com minha colinha aqui do lado esquerdo, para a gente poder estar seguindo os tópicos aqui. E o foco hoje aqui é a gente trabalhar estratégias para aumentar o desempenho de equipes, tá? Mas vocês vão ver que a gente vai falar de muita coisa que também que vai servir também para o seu desenvolvimento, tá? De repente você tem teu negócio, né? Ou está começando a tua carreira e trabalha com pessoas, então tem muita coisa aqui que vai ser importante para isso, beleza? Então vamos lá. Então, assim, uma primeira coisa que é importante, né, que a gente percebe e que muitos líderes, muitos gerentes, né, pessoas que eu tenho atendido, eles estão sofrendo muito porque a equipe não está tendo desempenho, está tendo a motivação necessária para ter resultado, tá? As pessoas não conseguem bater meta, não conseguem atingir os resultados que a empresa coloca, e a gente sabe que o básico, né, da liderança é você trazer resultado para o negócio. Tá? Então não tem como você ser um líder se você não traz resultado. Né? Isso é o básico de uma liderança. A gente tem que trazer resultados, senão você não consegue sobreviver. E existem alguns erros que eles influenciam diretamente isso, tá? Então eu vou comentar um pouquinho sobre esses 3 erros e depois a gente vai falar um pouquinho de estratégias. São estratégias, inclusive, que são comprovadas cientificamente, tá? E essas estratégias eu adaptei, são características que são comprovadas cientificamente, que a partir dessas características eu desenvolvi algumas estratégias para que a gente possa trabalhar dentro da nossa liderança. Então vamos lá. E antes da gente entrar nesses erros, eu tenho algumas perguntas, né? Eu gosto muito de fazer perguntas, talvez até pela minha formação também agora, né, mais recente de coaching, eu acho que as perguntas levam você a refletir e faz com que você pare um pouquinho, né? Tira um pouquinho o foco das distrações e faz com que você pense naquilo que realmente é importante para você. Então, tem algumas 3 perguntas aqui que eu preparei, que eu vou falar para você,
que são focadas, então, naquilo que a gente está focando hoje, que é a questão das equipes. Então, a primeira, você está feliz com os resultados da sua equipe? Então, essa é a primeira pergunta, né? Se você é líder, se você é um gestor, você está feliz com os resultados que a equipe vem apresentando para você? A sua equipe está feliz com a sua liderança? Olha só, né? Às vezes a gente critica as empresas, as pessoas, só que será que essas pessoas que trabalham com você, o que, que elas acham do teu trabalho? Né? Será que elas estão felizes com aquilo que você vem passando para elas, da forma que você cuida delas? Né? Porque a liderança, uma das coisas importantes da liderança é o cuidar. E a sua equipe está comprometida com os resultados esperados pela empresa? Então, são três perguntas importantíssimas para a gente estar começando e para a gente estar refletindo. Então, vamos lá. Então, dos três erros que eu queria passar para vocês, que são erros assim que são erros fatais, tá? Que se você cometer esses erros, ele vai dificultar o teu desenvolvimento, o teu crescimento. O primeiro deles é monitorar inadequadamente o trabalho. E o que, que é isso, né? Existem dois extremos. O excesso de monitoramento, né? Quando o chefe fica muito em cima do funcionário. Isso não é bom, porque a gente sabe que cada pessoa ela reage de uma forma diferente. Então, se aquela pessoa ela é muito sensível à pressão, ela não vai conseguir produzir da forma como você gostaria. Né? Isso vai acabar levando a erros e, obviamente, influenciando os resultados da empresa. Tá? Existe um outro lado. Né? De um lado tem o excesso e do outro lado tem aqueles líderes que acabam deixando o liderado fazer o que quer. E isso também não é bom, né? Porque a gente sabe da importância que é o acompanhamento da liderança, né? Para ver porque, querendo ou não, você é responsável pelos resultados. Né? Você é responsável pelos resultados que aquela equipe tá apresentando. Se você é empresário, você é o responsável pelos resultados que você está tendo. Então, não dá para você delargar, não dá para você deixar que as coisas aconteçam de alguma forma. Só que aí existe uma coisa interessante, né? Ao mesmo tempo que a gente não pode fazer uma pressão excessiva e também delargar, existem momentos que, existem momentos, eu, por exemplo, na área que eu trabalhei, indústria, chegou momentos que quebravam o equipamento, o que acontecia? A gente tinha que ficar em cima das pessoas, acompanhar, né, porque tinha toda uma questão de segurança que você tem que olhar também, né, que já que eu trabalhei numa área, a área que eu trabalhava era uma indústria de alimentos, onde a gente tinha produtos químicos de alto risco. Então, você tinha que fazer esse acompanhamento, né, ao mesmo tempo fazer uma certa pressão, uma pressão que não espanasse a pessoa, né, que a pessoa conseguisse fazer o trabalho dela de uma forma mais rápida, mas sem ela se perder naquilo que ela estava fazendo. Mas era necessária aquela pressão, né? Então a gente tem o excesso é ruim, o delargar é ruim, né? E ao mesmo tempo existem momentos que você precisa exercer uma pressão maior do que talvez aquela pressão diária, né? Do dia a dia, aquelas coisas que acontecem normalmente, porém sem exceder aquilo, né? E por isso que é importante você conhecer a fundo a tua equipe, as pessoas que trabalham com você, para você saber exatamente quem você pode botar mais pressão e menos pressão, beleza? Bom, o segundo erro é falhar em distribuir tarefas e objetivos. Gente, isso aqui é muito importante, né? O que acontece? Às vezes você assume uma função, dificilmente você entra numa empresa para começar do zero, né? Acontece, tá? Aconteceu comigo, por exemplo. Eu, quando eu fui transferido daqui de Campo Grande para Rondonópolis, eu fui lá gerenciar uma planta nova, que estava começando do zero, que na época estava em construção, já existia uma, né, que estava em operação, e estava se construindo outra. Então, essa outra, eu basicamente, junto com a minha equipe, nós contratamos todos os funcionários. Na maioria das vezes, você vai ser contratado e você já tem a equipe lá. E o que acontece? Você precisa conhecer muito bem essas pessoas, né? Ver o perfil, quais as habilidades, as competências, porque senão você acaba dando alguma tarefa para ela que ela não tem condições de estar realizando. E muitas pessoas elas se sentem intimidadas pelo seu chefe, pelo seu líder, e acaba ficando quieto. E aí você não consegue fazer com que o treinamento evolua, né? Com que os resultados aconteçam, tá? Então, esse segundo erro, ele é bastante nocivo às empresas. Então, na hora de você distribuir tarefas e objetivos, você precisa analisar muito bem para quem você está fazendo, tá?
E uma coisa importante que a gente precisa entender como líder é que nós não sabemos tudo, né? Então nós precisamos ter uma equipe, pessoas que nos complemente, pessoas que podem nos ajudar a complementar aquilo que a gente não é tão bom, né? E isso é bastante importante. O terceiro erro é ser o líder centralizador. Esse é muito complicado, né? Porque quando você centraliza demais as coisas em você, você começa a fazer microgerenciamento, né? E quando você microgerencia as coisas, mostra que as pessoas não se sentem, mostra que você não confia nas pessoas. E a gente sabe que para a pessoa se motivar, para a pessoa se sentir inspirada, engajada dentro de um trabalho, ela precisa ser reconhecida naquilo que ela está fazendo, né? Então, quando você é muito autoritário, você quer trazer tudo para você, você acaba limitando a capacidade de desenvolvimento dessa pessoa. E aí acontece um fato bem interessante. Muitas vezes, aquela pessoa ela é muito boa naquilo que ela faz, ela sabe fazer, né? Aquela tarefa que ela está desenvolvendo, ela sabe exatamente o resultado que vai trazer, porém, como tudo tem que passar pelo chefe, o que ela vai fazer? Algo que ela poderia fazer de uma forma rápida, ela não faz. Primeiro, ela vai ter que falar com o chefe dela, né? Para ver se ele dá um ok. Tá? E isso faz perder tempo, energia e dinheiro, né? Então, se a empresa quer ser uma empresa de alta lucratividade, se o líder quer ser um líder reconhecido, um líder de alto valor, um líder diferenciado, ele não pode ser um líder autoritário, né? A gente, que nem eu falei para vocês, dei um exemplo no primeiro erro. Às vezes você precisa, em algum momento, ser mais autoritário, né? Eu dei o exemplo, me dei o meu exemplo para vocês, de momentos que você está na linha de produção, precisa, as coisas quebram, precisa acontecer, você tem pressão, mas naquele momento é o momento que você tem que estar em cima, e em muitos momentos fazendo com que as pessoas façam aquilo que você, aquilo que você deseja. Tá? Mas isso não é regra geral. Bacana? Bom, e aí, como eu falei para vocês no início, eu gosto muito de trazer perguntas, questionamentos, né? E aí eu trouxe três perguntas importantes que eu gostaria que você refletisse sobre esses três erros que eu passei para você. Tá? Então, quem está chegando agora, os três erros são monitorar inadequadamente o trabalho, né? Através do excesso de monitoramento ou da falta dele. Lembrando que em muitos momentos você precisa dar uma carga a mais de pressão, mas você precisa saber dosar isso. E para isso você precisa conhecer a tua equipe, conhecer as pessoas que você trabalha. A segunda é falar, distribuir tarefas e objetivos, né? Você não pode dar qualquer atividade para qualquer pessoa. Você precisa conhecer para quem você está passando determinada tarefa. Tá? E o terceiro é ser um líder centralizador. Né? Então, três perguntas que eu preparei para vocês que eu acho muito importante para vocês estarem refletindo. Primeira, você já cometeu algum desses erros? Né? Você, em algum momento, você monitorou de mais ou de menos no trabalho? Ou, de repente, naquele momento de pressão que você tinha que monitorar com um pouquinho mais de pressão, você acabou não fazendo? Se sim, o que você poderia fazer de diferente da próxima vez? O que você poderia mudar da próxima vez que você tiver diante de uma situação dessa? O quantos desses erros estão prejudicando o seu relacionamento com a equipe? Né? Olha só que importante essa pergunta, gente. O quanto esses erros estão prejudicando o seu relacionamento com a equipe? Tá? Então, o quanto que o monitoramento excessivo, ou pouco monitoramento, ou aquela falta de saber o quanto de pressão que você precisa da pessoa, você não está conseguindo, né? O quanto que você está falhando na hora de distribuir tarefas, né? Na hora de passar atividades, trabalho para as pessoas. E o quanto que você está sendo centralizador. Tá? Então, essas perguntinhas são exatamente para você poder estar refletindo sobre esses três primeiros erros aí. Então, vamos em frente aqui. E aí tem algumas pesquisas que eu acho fantásticas, tá? Que são perguntas assim que para fazer para mostrar para nós líderes o quanto a gente tem de potencial dentro de um negócio, dentro de uma empresa, dentro dos nossos relacionamentos, tá? Dentro de casa ou até dentro de uma comunidade, potencial da gente obter grandes resultados, né? Então eu tenho uma pesquisa aqui, ó, que é do Instituto Gallup,
é uma pesquisa de 2013, tá? Então, essa pesquisa, ela é chamada Situação dos Locais de Trabalho nos Estados Unidos. Mas, assim, às vezes são pesquisas de lá, mas que a gente traz muito para a gente, porque a gente sabe que nós estamos muito assim caminhando junto com o que acontece lá, né? É muito parecido com o que acontece no Brasil. Basicamente, a gente copia muitas coisas. Então, o que diz essa pesquisa? Que quando os chefes, olha só, quando os chefes ignoram completamente os seus colaboradores, né? Então, aquele chefe que de repente não é para todos, né? Mas para alguns funcionários, ele ignora, ele não faz o acompanhamento que precisa, ele não dá autonomia, autoridade, o reconhecimento que aquela pessoa merece. 40% deles se desengajam. Gente, 40%, né? Olha só a responsabilidade que você tem como líder, como gestor. 40%. Então, é um índice muito alto, né? Então, esse índice ele mostra para a gente o quanto nós precisamos tomar cuidado com esses três erros, o quanto a gente pode esquecer dentro do nosso negócio. A outra pesquisa, eu acho muito louca também, olha só. O custo total também é do Instituto Gallup, é um pouquinho mais antiga, de 2010. O custo total com serviços médicos de pessoas que se encontram felizes e motivadas chega a ser 64% menor em relação às pessoas que se encontram em estado de estresse elevado no trabalho. Olha só, o custo total de serviços médicos, né? Então, o custo com os planos de saúde, com o afastamento do funcionário, de repente, né, com os atestados médicos gerais, né? Com pessoas felizes e motivadas, né? Então, aquelas pessoas onde o seu gerente, o seu líder está fazendo a diferença, está atuando como um líder de alto valor, ele chega a ser 64% menor em relação às pessoas que encontram um estado de estresse elevado no trabalho. E aí uma outra pesquisa que eu queria passar para vocês, essa também é muito bacana, é uma da revista super interessante, essa já bem agora, um pouco mais recente, de 2016, final de 2016. Então foi feito um levantamento que diz que 69% do tempo de trabalho eles são improdutivos. Então, pesquisa realizada aqui no Brasil. Olha só, 69%, né, do trabalho, em média, das pessoas são improdutivos. E aí tem aqui os percentuais, tá? Então ele diz o seguinte, eu tenho certeza que você vai lembrar de alguma situação, alguma coisa que você passou. Primeiro, reuniões. Gente, a perda de tempo com reuniões, 21%. Então, desses 69%, 21% é com reuniões improdutivas, tá? Eu lembro até aqui, nesse caso, eu gosto desse exemplo aí, quando eu dou palestra aqui, que quando eu trabalhava na empresa, né, na empresa anterior, o que acontecia? A gente fazia reuniões semanais, fazia 2 reuniões por semana. O que nós fizemos? A gente começou a perceber que a gente realmente estava perdendo muito tempo com isso. Aí nós pegamos e, conversando com a equipe, né, teve um supervisor que sugeriu, olha, vamos fazer em 30 minutos, né? Aí nós sentamos um consenso com a equipe e passamos a fazer 2 reuniões por semana de 30 minutos. Gente, as coisas aconteceu da mesma forma, tá? Então a gente conseguiu fazer com que a equipe se tornasse muito mais produtiva. 16% de perdas são com e-mails, né? E-mails, realmente, as pessoas perdem muito tempo. Às vezes, a primeira coisa que ela chega a. Ela não tem uma rotina definida de e-mail, né? Então, ela está todo o tempo abrindo e-mail e às vezes, o e-mail não deixa de ser uma distração. Somente aqueles e-mails que são aquelas empresas que são especialistas, né, em mandar e-mails que são gatilhos mentais que vai chamar a tua atenção. Então, você acaba perdendo tempo e isso acaba influenciando na tua produtividade. Os outros são tarefas administrativas, são 11%. Então, nas tarefas administrativas, aqui entram cafezinho, entra as mídias sociais, né, que hoje a gente sabe o quanto elas são excelentes, né? A gente, inclusive, está aqui utilizando um meio de comunicação importante para a gente estar trocando experiência, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto elas nos distraem, né? E aí tem os outros, né, que são outras coisas, são aquelas conversinhas de corredor, são as picuinhas, são as fofoquinhas, né? Então, somando tudo isso, dá 69%, então, que é do tempo de trabalho improdutivo, tá? Então, essas três estatísticas que eu passei para vocês, gente, elas são extremamente importantes,
porque ela mostra o quanto de potencial, o quanto de espaço, né, um líder, um gestor, ele tem para estar crescendo dentro do negócio dele. Né? Então, se ele pegar um desses itens que eu passei para você, vamos falar de reuniões, tá? De repente ele foca nisso, né? Eu vou falar um monte de coisa para vocês. Mas pega um negócio, pega a reunião, por exemplo, puxa vida, olha, a média é 21%. De que forma eu posso fazer uma reunião planejada, né? De que forma eu posso fazer minhas reuniões onde ela seja produtiva e traga algum retorno para o negócio, algum retorno para a tua empresa, tá bom? Então vamos lá, vamos em frente aqui. Eu tenho certeza, né, que você, como gestor, como líder, você gostaria de ter uma equipe motivada, né? Você gostaria de ter as pessoas engajadas naquilo que você está fazendo e também gostaria de superar os objetivos, né? Gostaria de atingir seus metas, seus objetivos, trazer os resultados para a empresa. E muitos líderes, né, isso aconteceu comigo também, então hoje eu coloco isso como exemplo. Às vezes você chega na tua casa cansado, e isso aconteceu comigo, e você não consegue aproveitar aqueles momentos com a família, porque você está com tanto problema dentro da empresa e não consegue resolver, que você acaba trazendo para casa, né? E então qualquer gestor quer chegar em casa e quer chegar tranquilo, né? Você chega cansado, isso é normal, não tem como não chegar cansado, mas você sabe que os problemas estão lá e você tem pessoas que estão resolvendo, tá? Muito bem. Bom, e uma das principais características que define um líder de alto valor é a sua capacidade de inspirar pessoas, né? Então, e como é que a gente faz isso? A gente faz isso, primeiro, eliminando daqueles primeiros 3 erros que eu passei para vocês, né? Que é o monitoramento inadequado do trabalho, que é distribuir tarefas e objetivos, né? Falhar ao distribuir tarefas e objetivos, e também ser um líder centralizador. É eliminar esses erros, tá? E agora eu vou passar para vocês algumas estratégias, né? Na verdade são 7 estratégias, e essas estratégias, elas vêm de um trabalho, de uma pesquisa feito por 2 norte-americanos, tá? É o Rickards e a Susan Mogers, da Manchester Business School. Então, eles fizeram um estudo com mais de 2.000 equipes, gente, mais de 2.000 equipes, em 40 países. Então, não foi um estudo apenas lá nos Estados Unidos, né, mas fez em todo o mundo. E o que eles concluíram? Uma coisa que a gente sabe que é óbvio, mas muitas vezes, muitos líderes, muitos gerentes, às vezes não acreditam nisso. O sucesso da equipe está diretamente ligado à liderança. Tá? Então, é um estudo com mais de 2.000 equipes em 40 países que chegaram a essa conclusão. Né? O sucesso da equipe está diretamente ligado à liderança. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente, que nem eu falei no início, a gente vê a liderança somente dentro do âmbito empresarial do teu negócio, né? Mas isso também acontece dentro da política, né? Olha só como falta líderes na política. E olha só o caos que ocasiona para nós, como não existe uma liderança forte na política, né? Na comunidade, né? Eu participo aqui da comunidade, eu tenho aqui minha paróquia, tenho vários trabalhos que eu faço, a gente faz trabalho com noivos, com jovens, né, com famílias, e a gente sabe que dentro da própria igreja precisa de liderança. Né? Então é muito importante. Então, quando a gente fala, quando eu falo para vocês dessas estratégias, elas nos levam exatamente a isso. De repente, puxa, Paulo, mas eu não tenho equipe, tá? Mas em algum momento você vai ser líder, ou você atua como líder. E para isso, se você quiser ter resultado, se você quiser fazer a coisa acontecer, você precisa conhecer algumas estratégias. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos lá passar aqui. Então, a primeira estratégia é ter clareza dos valores da empresa, tá? Então, o líder, ele precisa saber quais são os valores da empresa. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo simples para você. Quando você contrata alguém, né? Quando você contrata uma pessoa, eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você vai contratar alguém, você precisa saber quais são os valores principais da empresa, para ver se essa pessoa você vai estar contratando, se ela atende esses valores que são importantes para o negócio. Né? Então, os valores são extremamente importantes por causa disso.
Outro detalhe importante dos valores, quando você precisa tomar uma decisão, né? Então, no dia a dia, você está naquela correria tal, e de repente surge uma situação de emergência e você precisa tomar alguma decisão. Para tomar essa decisão, você leva as suas escolhas, elas são baseadas nos seus valores pessoais. Porém, se você está dentro do negócio, você precisa tomar decisão sobre os valores da empresa. Eu vou te dar um exemplo, tá? A Disney. A Disney, ela tem 5 valores. Um desses valores, o primeiro valor da Disney, é a segurança, tá? Então, ela tem lá a segurança, a qualidade de atendimento do cliente, tem vários valores. Mas o principal dela é a segurança. Por quê? Porque o dono da Disney, o que, que ele diz, o CEO dela? Que eles não querem que nenhuma criança, nenhuma pessoa saia de lá acidentada. Então, se tiver uma situação entre atender uma pessoa para dar agilidade naquilo que ela faz e segurança, a segurança vai ser prioritária. Tá? Então, por isso que é importante você ter clareza desses valores. Uma coisa que eu fazia, tá, que eu acho bacana para compartilhar com vocês, a empresa que eu trabalhei, a anterior, tá, nós tínhamos a empresa tem 6 valores. O que, que eu fazia? Eu pegava esses valores, gente, todos os dias, tá? Todos os dias de manhã, eu saía, eu participava das reuniões, a gente fazia reuniões lá que a gente chamava de reuniões de 5 minutos. Na verdade, às vezes acabava ultrapassando um pouco esse tempo, mas o foco era a segurança. Mas eu aproveitava essas reuniões para passar para os funcionários os valores. Tá? Porque tinha vários valores, porque às vezes o funcionário ele nem sabe o que significa aquilo. Então eu lembro que tinha um dos valores lá que era engenhosidade. Como é que um funcionário operacional, às vezes ele vai entender o que, que é isso? Né? Então, é muito importante você, gestor, você líder, saber quais são os valores, alinhar os valores, está alinhado aos valores da empresa, e você fazer com que a sua equipe esteja alinhada a esses valores. E para isso eles precisam saber, conhecer quais são esses valores. Beleza? Ok. Ah, tá. Uma coisa importante que eu escrevi aqui também, ó. Uma equipe que não tem clareza e consistência dos seus valores tem pouco foco e baixo nível baixo nível colaborativo, impedindo que a empresa ofereça um atendimento diferenciado aos seus clientes e gere bons resultados, né? Às vezes eu falo sempre assim, que eu acho que todos vocês que estão aqui nessa sala hoje já passaram pela experiência de ir numa loja, ir no supermercado, em algum lugar onde você é mal atendido. Né? E às vezes, gente, eu tenho tido essa experiência nas minhas mentorias, tem muitas empresas, e às vezes não é só pequenas empresas, não, empresas médias, que já têm um nível de faturamento interessante, elas não têm valores claros. Né? Então, se as pessoas não têm clareza que se o valor dela é atendimento ao cliente, e se o funcionário não tem isso como algo importante para ele, ele não vai estar fazendo isso, tá? Muito bem, então nós vamos lá para a segunda estratégia. A segunda estratégia é compartilhar uma visão comum. O que é isso? Por que isso é importante? Bom, primeiro que visão comum nada mais é do que são imagens mentais, né, que se tornam reais à medida que o líder, que o gestor, que o gerente expressam elas no seu dia a dia, de forma concreta. E por que uma visão é importante? Não sei se vocês já ouviram a historinha da Branca de Neve, né? É, então lá, se ela não tiver clareza daquilo que ela está fazendo, né? Se a pessoa não sabe qual é o objetivo, o que ela precisa fazer, se ela não sabe, se ela não tem clareza de onde a empresa, o seu chefe quer que ela chegue, ela não vai ter resultado. Então a visão é importante por causa disso, né? Para que todas as pessoas tenham um destino, para que todos sigam numa jornada que vai levar a um determinado resultado. É por isso que a gente fala tanto em objetivos e metas comuns, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E uma coisa legal, né, que até anotei aqui nas minhas colinhas, ó, que para inspirar sua equipe em uma visão comum é necessário acreditar e desenvolver a sua capacidade de transmitir suas crenças, né? Então a pessoa precisa acreditar naquilo que está fazendo. E para isso, quem está acima, o líder, o gerente, precisa acreditar também naquilo que a empresa acredita. Formar uma imagem mental
de como o futuro será. E você pode fazer isso através de uma linguagem metafórica, contando histórias, símbolos, palavras, né, que representam a imagem do que todos aspiram a se tornar. E aqui é uma coisa bacana, porque eu sempre dou um exemplo assim das parábolas utilizadas por Jesus. Né? Jesus falava sobre parábolas, e era uma forma fácil das pessoas entenderem. Né? Porque se você fala de uma forma muito técnica, às vezes o teu funcionário não vai entender aquilo que você está dizendo. Bacana? Deixa eu ver se tem mais um item, algum item importante. Ah, tá. Outra coisa que eu anotei, ó. A única maneira do líder fazer a diferença positiva, ou seja, trazer resultados para o negócio, motivar a equipe, inspirar as pessoas, ter um engajamento, criar um ambiente saudável dentro do negócio e significativa na vida dos seus funcionários e nos resultados da empresa, é tendo uma visão e objetivos claros e muito bem definidos. Né? O líder tem que saber exatamente para onde está indo, ok? Terceira estratégia, estimular um ambiente de confiança. Né? A gente sabe, gente, que a base da liderança é a confiança. Então, em ambiente onde não tem confiança, não é liderança. Então, o líder precisa estimular esse ambiente de confiança. E como que ele faz isso? Reconhecendo o trabalho das pessoas. Né? Todos nós somos únicos, todos nós queremos ser reconhecidos, né? E quando a gente fala fala de motivação, a gente sabe que a motivação duradoura é aquela motivação interna, né? A famosa motivação intrínseca, é aquilo que vem de dentro de você. Tá? Existe um outro estudo que ele diz que a pessoa, a motivação da pessoa, a pessoa se motiva quando ela é reconhecida, quando ela realiza algo que é importante para ela, né? E quando o trabalho dela é valorizado. Então, você reconhecer o trabalho da pessoa, né, aquilo que ela está fazendo, de uma forma sincera, né, não de uma forma bajulativa. A bajulação ela vai ter um efeito contrário. Quando você acredita naquilo que ela está fazendo e dá autonomia e autoridade para que o trabalho dela realmente seja algo de valor, algo que vai contribuir com o propósito do negócio, com o propósito da empresa, ela vai se sentir uma pessoa muito mais realizada, tá? E é assim que você consegue estimular um ambiente de confiança da tua equipe. Ah, tá, tem outro detalhe que eu coloquei, ó, lembre-se, isso é bem interessante, ó. Lembre-se que seus liderados desejam a aprovação de todos aqueles com quem entra em contato, porque querem ser reconhecidos e valorizados pelaquilo que são. Né? Então, todas as pessoas que entram em contato com o líder, com o gestor, ele quer se sentir importante. Então, às vezes a gente. E não é só o contato físico, né? Eu me lembro uma vez que me ligaram às 5:30 da manhã e teve um problema sério na empresa. Só que assim, o problema aconteceu de madrugada e foram me ligar só às 5:30. E a hora que eles me ligaram, eu fiquei muito puto da cara. Né? Eu dei uma bronca, minha esposa estava do meu lado. E ela deu sinal assim, ó, calma, relaxa. Né? Então, assim, eu até depois eu fui para a empresa, conversei, pedi desculpa lá para a pessoa que realmente eu passei, né? Eu excedi né, da forma como eu cobrei, da forma como eu me comuniquei com ele e acabei pedindo desculpa. Mas esse tipo de situação, então, o que eu estou querendo dizer para você? Que você não precisa estar fisicamente para você valorizar o contato. Né? Às vezes por telefone, hoje a gente, né, devido à pandemia, a gente está utilizando muito aí as conferências, as videoconferências, né? E a gente precisa transparecer, precisa passar para essas pessoas essa segurança, né? Mostrar que elas são importantes para você, de uma forma não bajulativa, mas de uma forma real, tá? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu estou esquecendo. Ah, tá, tem mais uma coisa interessante aqui, ó. Uma outra forma de você gerar confiança é sendo exemplo de caráter, né? Competência, relacionamento honesto e ético. Eu acho que isso talvez era uma coisa que a gente não precisaria nem falar isso, né? De um líder, de um gestor, né? O caráter, a honestidade, está acima de qualquer coisa, tá? Deixa eu ver. Tá, beleza. Então vamos aí para a quarta estratégia. Então a gente já falou, recapitulando,
Primeira estratégia, ter clareza dos valores. Segunda, compartilhar uma visão comum. Terceira estratégia, estimular um ambiente de confiança, né? E um ambiente de confiança é um ambiente que se torna cooperativo, todas as pessoas colaboram, e é uma coisa agradável. E agora o quarto é uma coisa extremamente importante que a gente está vivenciando muito agora: desenvolver a resiliência. Né? Então, a resiliência é a habilidade de recuperar-se rapidamente de dificuldades e problemas e reveses, né? E na sequência você continuar perseguindo os seus objetivos, os seus resultados. E a gente está vivendo esse momento agora de pandemia e nunca foi tão importante a gente ser resiliente. Uh, eu tenho feito, junto com outras pessoas, da minha esposa, a gente tem feito assim criando vários momentos de comunicação com casais e tal. E o que a gente tem percebido é que tem muitas pessoas que estão para baixo, né? Pessoas desanimadas, desmotivadas. E o que eu tenho falado para elas? Né? Algumas até perguntam, mas como que você consegue manter esse ritmo, contente, feliz? Eu falo, gente, olha, é uma questão de escolha. Né? E essa situação agora ela vai passar. Né? Ela vai passar. E como que você quer estar a hora que passar isso? Né? A hora que passar e você quer melhorar, você quer fazer alguma coisa para se recuperar, ou você já quer começar a se preparar desde agora? Né? O que vai vir depois? O que você vai poder fazer de diferente para você entrar mais forte no mercado de trabalho? As previsões são tristes que vêm por aí. Né? Falam, alguns especialistas falam ano que vem 23 milhões de desempregados. Hoje a gente está em 12, 13 milhões. Gente, é muita gente. E quem que vai ficar nas empresas? As pessoas que são diferenciadas. Não são aquelas que se entregam, são aquelas que têm resiliência, que nesse momento estão enfrentando os problemas, estão enfrentando essas dificuldades, só que ela não está em casa sem fazer nada. Se ela estiver em casa, né? Muitas pessoas a gente sabe que não tem como ficar em home office, tem que ficar trabalhando. Mas tá, vai estudar, vai ler, né? Vai se questionar aquilo que você precisa fazer, né? Participa de uma live, de um webinar, igual a gente está fazendo agora. Né? São várias coisas boas acontecendo aí na internet, muito conteúdo bom. E tem pessoas que às vezes estão aproveitando o tempo para ficar na Netflix, ficar vendo filme, ficar vendo TV, notícias trágicas, né, que é o que não falta. Não estou dizendo que a gente não deve fazer isso. Tá? Eu assisto um filminho no final da noite, final de semana, eu vejo notícias, mas eu filtro muito. A TV, dificilmente, eu não vejo há muito tempo, eu não vejo jornal. Então, a gente precisa desenvolver essa capacidade de resiliência. Tá? E uma coisa importante, né, que o líder não pode deixar que as barreiras o impeçam de seguir adiante para superar os seus objetivos e nem desanimar quando o seu plano de ação falhar e perder o foco quando os outros projetos tentadores despertarem seu interesse. O que é isso? Às vezes a gente desanima no primeiro erro, na primeira falha que acontece. Né? Então isso não pode acontecer. Tá? Cada erro, cada dificuldade, cada problema que tem, ele serve simplesmente para você melhorar, né? Para você mudar teu plano de ação. Né? É um indicativo que teu plano de ação não foi bem feito. Tá? Então mostra que você precisa mudar teu plano, tomar novas estratégias e seguir em frente. Tá? E duas perguntas que eu coloquei que eu acho bastante importantes também, né? O que podemos fazer para que isso não volte a acontecer? Então, quando você está pensando em termos de problemas, dificuldades que você está passando, ou de repente, por que você não está conseguindo crescer na tua empresa? Né? O que podemos fazer para que isso não volte a acontecer? Que outras estratégias podemos adotar? Então, são duas perguntas bastante importantes, beleza? Então, nós vamos para a quinta estratégia, é transformar ideias em ações. Gente, o que mais... Eu lembro que quando eu fui trabalhar na Bolívia, ah, vinham muitas ideias, né? E as pessoas tinham muitas ideias. Porém, aquelas ideias não eram colocadas em práticas. Né? Então, não adianta você como líder, como gestor, você estimular as pessoas a trazerem ideias para você, se elas trazem, você não faz nada. Então, eu lembro que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, mesmo porque era uma língua diferente, uma cultura diferente, né? Então, eu procurei me aproximar um pouquinho mais do pessoal para poder entender o que estava acontecendo, mas foi ouvir as necessidades dele, foi escutar, né? Eu chamo dos 3 Es, que é escutar, você estudar quais são as possibilidades de implantar aquilo que eles estão falando, né? Que são as ideias, e depois você executar. E o que nós fizemos? Pegava todas aquelas ideias, muitas coisas eram muito simples e fáceis de implantar, outras já
precisava de altos investimentos, né? Então, às vezes tinha que fazer um projeto que envolvia valores altos, pedir autorização para os diretores e tal, demorava mais. Mas aquilo que era simples, gente, ó, a gente fazia rapidão, tá? E eu fiquei 11 meses trabalhando lá e a gente desenvolveu mais de 80 projetos fazendo isso. E o principal aí, né, que eu voltava um pouquinho lá atrás, a gente reconhecia ah, aquilo que a pessoa estava fazendo, né? Então aquela pessoa que deu ideia, por mais simples que fosse, depois que a gente fazia, que a gente implantava aquilo, a gente ia lá e conversava com a pessoa, dava os parabéns para ela em público e a pessoa se sentia reconhecida, tá? Então isso ajuda a gente voltar um pouquinho no item na estratégia anterior, né, que é estimular o ambiente de confiança. Quando você faz isso, você dá crédito a quem merece, você estimula um ambiente de confiança. Beleza? Ok. E vamos lá então para a sexta estratégia. Estratégia é criar conexões. Né? A gente sabe da importância que é você estar se conectando não só com as pessoas do teu ambiente de trabalho, mas com os outros departamentos e com outras empresas também. Tá? Eu entendo que tem algumas empresas que às vezes não permitem isso, mas é uma besteira, porque quando você cria conexão, a gente aprende junto, né? A gente vê o que as outras pessoas estão fazendo diferente. E a conexão, quando você como líder dá dessa oportunidade para as pessoas, elas vão se sentir valorizadas, porque elas vão sentir que você confia nela, que você vai conversar com uma outra pessoa, com uma outra área, outro departamento, até outra empresa, se ele está te liberando, porque ele confia que você não vai estar falando nada que seja confidencial. Tá? Eu me recordo bastante que eu trabalhei, um período que eu trabalhei numa fábrica de fertilizantes, eu fui lá sem saber nada. Tá? Eu já era gerente, já tinha muita experiência em liderar pessoas, área de processos, mas o processo de fertilizantes eu não conhecia. E aí eu cheguei lá, a gente viu que tinha bastante trabalho para fazer, muitas coisas, né, para mudar. O que eu fiz? Tinha outras empresas na cidade que também eram de fertilizantes, e a gente criou, foi ligando, a gente foi conversando e foi criando assim criamos essa conexão, essa relação, nessa interação, e foi dali que eu trouxe várias ideias que a gente pôde adaptar e implantar dentro da nossa unidade, tá? Então é muito importante criar essas conexões, criar relacionamentos. Uma coisa que dentro dessa criar conexões, relacionamentos que é importante, às vezes dentro do próprio ambiente de trabalho. E a gente sabe que muitas pessoas, muitos gerentes, muitas empresas, elas não gostam daquele social, né, daqueles encontros sociais. E pesquisas mostram, gente, que é extremamente importante as pessoas se socializarem. Tá? Então é muito importante isso para que elas ganhem confiança, para que elas se sintam reconhecidas e valorizadas. Tá? Ok. Aqui. Pesquisa sugere que quando os funcionários desenvolvem relações de amizade, que eu conto para vocês, com os seus líderes, ó, eles tendem a estar 2,5 vezes mais satisfeitos com o trabalho. Olha só, pesquisa sugere que quando os funcionários apresentam relações de amizade com seus líderes, eles tendem a estar 2,5 vezes mais satisfeitos com o trabalho. Né? Nós estamos falando aqui de engajamento e criação de conexão. E a sétima estratégia e última é a aprendizagem contínua. Né? A gente sabe que nós não podemos deixar de aprender, principalmente o gestor, principalmente o líder. É isso que a gente está fazendo agora, né? Trocando ideias, trocando informações. Então, a aprendizagem ela tem que ser contínua, ela precisa acontecer a todo tempo. E quando eu falo em aprendizagem, não é somente uma aprendizagem teórica, mas uma aprendizagem que ela seja específica e focada naquilo que as pessoas fazem. Né? Não adianta você dar um monte de treinamento teórico de coisas só para você apresentar um gráfico bonito, registros que você deu treinamento, porém você deu treinamento para as pessoas erradas. Né? Então, treinamento precisa ter foco. Né? E além do foco teórico, também tem um foco prático. E uma das maneiras de você acelerar a aprendizagem das pessoas é através do feedback construtivo. A gente fala muito em feedback, mas as pessoas dão muito pouco feedback. Né? Então, o feedback construtivo é extremamente importante. Por quê? Porque é uma ferramenta que te ajuda a gerir pessoas. Né? E ela foca no desenvolvimento, no aumento de desempenho da pessoa.
desde que ela seja feita de uma forma correta. Então, você não dá o feedback para diminuir aquela pessoa, para menosprezar, não. O feedback tem que ser para ajudar aquela pessoa a corrigir aquelas falhas, aquelas dificuldades que ela tem, ok? Beleza? Gente, então é isso, né? Então, fazendo um resuminho aqui para vocês. Então, nós vimos no início os 3 erros, né, que você, como gestor, como líder, não pode cometer, senão vai dificultar o teu crescimento profissional, que é monitorar inadequadamente o trabalho, né, com excesso, ou não monitorar, e saber dosar a pressão quando é necessário. Falhar ao distribuir tarefas e objetivos, né? Então você precisa saber exatamente para que você vai passar determinada tarefa, ver se aquela pessoa está preparada, ver se aquela pessoa ela tem o perfil, se ela tem as competências para realizar determinada tarefa. Ser um líder, ser um líder centralizador, né? Então aqui nós falamos líder centralizador, ele desmotiva, ele faz com que as pessoas percam a confiança nele, ele faz um microgerenciamento desnecessário e faz com que a pessoa não cresça, não se desenvolva. Okay? Então, se você puder se livrar desse tipo de gestor, você se livra, por favor, tá bom? E aí nós falamos as estratégias, né? Então, nós falamos que a primeira estratégia foi ter clareza dos valores, a segunda, compartilhar uma visão comum, a terceira, estimular um ambiente de confiança, a quarta, desenvolver a resiliência, quinta, transformar ideias em ações, e a sexta, criar conexões, criar relacionamentos, mas não só dentro do teu ambiente, né? Mas fora dele também, entre departamentos, fora da empresa. E sério, aprendizagem contínua, né? A gente nunca pode deixar de aprender. Esses dias eu ouvi o seguinte, que de uma pessoa já, de um empresário muito experiente, bem vivido mesmo, e ele dizia o seguinte, que ele só ia deixar de aprender o dia que ele parasse de respirar, né? Então, enquanto a gente está respirando, a gente tem que estar constantemente aprendendo. E aí, finalizando, como eu falei para vocês, adoro fazer questionamentos. Tem 3 perguntas aqui que eu queria, que são bastante importantes. Primeira, você realiza alguma dessas estratégias? Então, você já faz alguma dessas estratégias? Se não, quais dessas estratégias você poderia colocar em prática dentro do teu negócio, dentro da tua gestão? O que você pode fazer melhor em relação ao que você está fazendo hoje, tá? Então, dentro das tuas atividades, daquilo que você trabalha, o que você pode fazer de diferente? O que a empresa e sua equipe espera de você? Gente, isso é muito importante, hein? Tem gestores que antes saem da empresa e não sabem o que a equipe dele e a empresa espera dele, tá? Então, o que a empresa e sua equipe espera de você? E aí, finalizando, né, eu tenho uma frase aqui que eu coloquei que eu achei bastante interessante, que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. Essa frase ele é de um empresário, do hiperempresário do século passado, tá? Harold Genin. Ele foi empresário da área de telecomunicações. O que ele diz, essa frase? A liderança, ela não é praticada tanto em palavras, como em atitudes e ações, né? Então não adianta você ser um expert em comunicação, fala bonito, se você fica dentro da sua sala, sentado na tua escrivaninha e não tem contato com as pessoas, né? Se você não é uma pessoa que dá oportunidade, que valoriza o trabalho das pessoas, que não conhece as pessoas da sua equipe, e que não tem clareza dos seus valores, que não tem clareza da tua visão, tá? Então é isso, gente. Queria agradecer pela tua presença. Se você não me acompanha ainda no Instagram, me acompanha no Instagram, tá Paulo Andreotti _. Também lá no Telegram, YouTube, Facebook, eu coloco muito material, muito conteúdo lá. E que nem eu disse para você, se você não é líder e se você não é um gestor dentro de um negócio, mas você é um gestor um líder dentro de uma comunidade, né? Dentro de uma igreja, né? Você precisa conhecer essas habilidades, porque é assim que você vai ter resultado junto com essas pessoas. É assim que você vai motivar as pessoas. É assim que você vai trazer elas para te ajudar dentro dos seus objetivos, dentro das suas metas. Gente, valeu. Vou tomar uma aguinha agora, vou dar uma descansada. Um abraço, muito obrigado a todos que compareceram, tá?
E a semana que vem a gente está de volta aí com algum outro tema que seja importante para vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.